Pessoal, denotamos o conjunto dos números reais por esse R, certo? Foge do escopo dessa disciplina conhecer como esses números são formados, tá? Quem tiver interessado pode continuar com a disciplina de análise na reta, depois pode considerar isso. Aqui vamos nos limitar a relembrar que se incluirmos os irracionais aos racionais, teremos os números reais. Assim, tanto 0, menos 1, 21 sobre 17, π, raiz de 2, e essas expansões que não são dízimas periódicas, todas elas são números reais. Uma das diferenças dos racionais para os reais é que se a gente procurar encontrar uma lista de racionais tal que q ao quadrado menos 2 é tão próximo de zero quanto quisermos, certo? Q racional, por exemplo, 1 sobre 1, 14 sobre 10, 141 sobre 100, 1414 sobre 1000 e assim por diante, então a gente aproxima tão bem quanto a gente quiser, certo? Porém, achar um Q com Q ao quadrado igual a 2, precisamente, isso a gente não vai conseguir, tá? Isso aí é com os reais. Nos reais, sim, a gente vai conseguir. É como se os números reais tapassem esses buracos que os racionais deixam, certo? Quem quiser conhecer a formalização dessa ideia, aí busca na internet corte de Dedekind, certo? Não é escopo aqui dessa disciplina, não. A questão central agora é saber se os reais são enumeráveis, ou seja, se existe uma abjeção dos naturais para os reais. Vamos considerar apenas um intervalo que vai de 0 a 1 sem incluir o 1, tá? Se não houver abjeção para esse intervalo, então imagina para os reais. Um número que está nesse intervalo pode sempre ser escrito como uma sequência começando por um 0 e uma vírgula, tá? Em um bando de números. Como isso se repete para todos esses números, a gente pode simplesmente remover esses dois primeiros caracteres da sequência, tá bom? E aí o que é que a gente tem? A gente tem uma sequência de dígitos de 0 a 9, né? Mas é uma sequência infinita. Vamos supor que a gente consiga, certo? Listar essas sequências infinitas. Porque quando a gente lista essa sequência, a gente tem a abjeção, né? 0 é a primeira, 1 é a segunda, 2 é a terceira, 3 é a quarta e assim por diante, né? Então a gente conseguiria essa abjeção. Então temos essa sequência de número 0 aí com os primeiros elementos na ordem 2, 1, 3, 5, 1, 2, 7, 9 e 1. Temos essa sequência de número 1 com os primeiros elementos na ordem 3, 4, 5, 1, 1, 7, 8, 1 e 5. E temos essa sequência de número 2 com os primeiros elementos aí na ordem 4, 3, 2, 1, 5, 9, 1, 3 e 2. E assim continua, tá? Aí eu mostrei as três primeiras sequências, certo? Mas tem uma infinidade delas assim, só que como a gente está supondo que existe essa listagem aí, estamos listando. Novamente, 0 é a primeira, 1 é a segunda, 2 é a terceira e assim por diante. Então vamos formar uma sequência da seguinte forma. Para a primeira sequência, vamos escolher um primeiro elemento diferente de 2, que vai ser 7, por exemplo. Para a segunda sequência, vamos escolher um segundo elemento diferente de 4, que vai ser 5, por exemplo. Para a terceira sequência, vamos escolher um terceiro elemento diferente de 2, que vai ser 3, certo? E assim a gente continua formando essa sequência. Se a gente continuar com esse processo, vamos acabar gerando uma sequência que não foi listada, certo? Por quê? Essa sequência que a gente está gerando ela é diferente de todas as outras, porque tem um caractere aí, né? Um elemento que é diferente. Então, basta um elemento ser diferente para a sequência ser toda diferente, né? Então, o que acontece é que não existe uma abjeção dos naturais para esse intervalo de reais. Ou seja, entramos numa contradição. Não existe, portanto, uma abjeção dos naturais para esse intervalo de reais. E, portanto, os reais não são enumeráveis, certo? Esse é o famoso argumento da diagonal de Cantor. Pessoal, que fantástica essa ideia de que os infinitos não são iguais, né? A gente acabou de ver aí que os naturais e o conjunto dos reais são dois infinitos, mas eles não têm o mesmo tamanho. A cardinalidade de um é menor, estritamente menor do que a da outra, né? No caso, a cardinalidade dos naturais é estritamente menor do que a dos reais. Eu acho essa ideia incrível, né? Desenvolvida aí por Cantor no século XIX. Agora veja, pessoal. Será que existe um conjunto com cardinalidade estritamente entre os naturais e os reais?
Veja só a pergunta, a gente viu que os naturais e os reais, de fato, têm cardinalidade diferentes, né? A cardinalidade dos naturais é estritamente menor que a dos reais. Mas será que existe um conjunto com cardinalidade estritamente menor do que a dos reais, mas estritamente maior do que a dos naturais? O termo reta real designa basicamente o conjunto de todos os números reais, certo? Porque eles podem ser dispostos numa reta geométrica mesmo, que seria um diagrama adequado para representá-los. A gente escolhe alguma medida para a unidade e um ponto de referência na reta que seria o zero, tá? Para a gente poder gerar o resto tudinho. Cada múltiplo da unidade é colocado na reta como referência. Então, à direita de zero os números são positivos e à esquerda os números são negativos. Para saber onde colocar um determinado número na reta, o que a gente faz? Multiplica-se o número pelo tamanho da unidade. Se for positivo, usa essa medida e se desloca à direita do zero para representar um número. E se for negativo, usa essa mesma medida e se desloca à esquerda do zero. Dessa maneira, a gente consegue posicionar nessa reta real números como 3 sobre 2, 4 sobre 5, menos raiz de 2 sobre 2, π e assim por diante, tá? Os intervalos reais são um subconjunto dos reais muito utilizados em geral. A razão é que expressam reais contíguos, certo? Assim acontece bastante na prática, por exemplo, em equações para delimitar regiões de interesse. Enfim, vale a pena dar uma olhada neles, tá? Em geral, eles são representados por seu limite à esquerda e seu limite à direita, significando que os elementos estão entre esses dois limites. Quando o intervalo é fechado por colchete, significa que o limite correspondente está contido no intervalo. Quando os dois limites estão contidos no intervalo, dizemos que ele é um intervalo fechado. No exemplo, temos um intervalo 0,1, delimitado por colchetes nos dois lados, e cada um dos limites, tanto o 0 quanto o 1, pertence ao intervalo, certo? Portanto, esse é um intervalo fechado. A sua representação na reta usa para os limites um círculo preenchido, como vocês podem ver aí. Quando o intervalo é fechado por parênteses simples, significa que o limite correspondente não está contido no intervalo, certo? Temos dois exemplos que seguem do intervalo 0,1 com um dos limites que não está contido no intervalo. Quando um dos limites não está contido no intervalo, a gente diz que o intervalo é semi-aberto. A representação na reta é parecida com a anterior, só que tem uma diferença, que a representação do limite que não está contido no intervalo é um círculo não preenchido. Finalmente, quando os dois limites não estão no intervalo, o intervalo é aberto. Veja o exemplo na tela do intervalo 0,1 aberto. A representação na reta é usando círculos não preenchidos para ambos os limites. Agora pode ser que o intervalo tenha apenas um limite. A gente representa intervalos assim colocando no limite que falta um símbolo de 8 deitado, que representa o infinito. Eventualmente com um símbolo de menos acompanhado se o limite que falta for à esquerda. Intervalos desse tipo sempre vão ser pelo menos semiabertos, tá? Por conta do lado ilimitado. Você não vai ver um infinito finito entre colchete, tá? O parêntese sempre vai ser simples do lado ilimitado. Vamos ver o exemplo do intervalo 0 infinito, que é ilimitado à direita, certo? Mas é limitado à esquerda. Vemos que o lado à esquerda está representado com colchete, ou seja, o intervalo é semiaberto e o limite à esquerda está contido nele. No outro exemplo do intervalo 0 infinito, o limite à esquerda está ausente, então é um intervalo completamente aberto. Nos próximos dois exemplos, temos primeiro um intervalo completamente aberto, limitado à direita, mas sem conter o zero dentro dele, e em seguida um intervalo semiaberto com o limite à direita contido nele. Recapitulando, o primeiro e o quarto intervalo são ambos semiabertos, já o segundo e o terceiro intervalo são ambos abertos. Finalmente, o intervalo pode ser limitado dos dois lados, mas nesse caso, trata-se do próprio conjunto dos números reais que está representado como intervalo limitado, tá? Um conjunto extremamente importante no contexto de funções de uma variável é o plano cartesiano. O plano cartesiano é precisamente o produto cartesiano do conjunto dos números reais com ele mesmo, o famoso R2. É útil a gente ter um quadriculado atrás ou um grid para representar pontos de referência do plano cartesiano. Vamos colocar os dois eixos. Primeiro, o eixo horizontal, relacionado com a primeira coordenada dos pares ordenados, o x, também chamado de abscissa ou eixo x. E o eixo vertical, relacionado com a segunda coordenada dos pares ordenados, correspondente ao y, também chamado de ordenada ou eixo y. Cada eixo vai ganhar uma seta orientando as coordenadas.
No caso, x vai crescer caminhando à direita e y vai crescer caminhando para cima. Também observe os 4 quadrantes que essa divisão em eixos define. Para x e y positivos, temos o primeiro quadrante à direita e cima. Para x negativo e y positivo, temos o segundo quadrante à esquerda e cima. Para x e y negativos, temos o terceiro quadrante à esquerda e baixo. E, finalmente, para x positivo e y negativo, temos o quarto quadrante à direita e baixo. Completa o plano. Perceba o sentido anti-horário do posicionamento dos quadrantes. Tudo isso é convenção, tá? Vamos posicionar agora os valores das coordenadas. O ponto 00 é chamado de origem e é o ponto de referência principal. O eixo horizontal, imagine como sendo a reta real, que a gente viu na seção anterior. Apenas o 0 agora é substituído pela origem, que tem 2 coordenadas, que é o 00. Isso dá uma ideia do posicionamento de todos os pontos que possuem um certo valor para a primeira coordenada. Por exemplo, se a primeira coordenada do ponto for igual a 1, a gente sabe que esse ponto vai ficar em algum lugar na reta vertical passando por onde está marcado 1 no eixo x. No eixo y, posicionamos os valores da segunda coordenada da mesma forma que fazemos para o eixo horizontal. Só que agora muda a direção, que é vertical e cresce à medida que escalamos o eixo y. Por exemplo, se a segunda coordenada do ponto for igual a 2, sabemos que esse ponto vai ficar em algum lugar na reta horizontal, passando por onde está marcado 2 no eixo y. Como posicionar então o ponto 1, 2? Basta ver a posição no plano onde a reta vertical que passa lá, onde tem 1 no eixo x, intersecta a reta horizontal que passa lá, onde tem 2 no eixo y. Fica no primeiro quadrante. Vamos ver outros exemplos. Menos 1, fica no terceiro quadrante. Menos 3, 1 no segundo quadrante. E o 2, menos 3 no quarto quadrante. Então, lembra que uma relação subconjunto do produto cartesiano de A e B? Aqui A e B correspondem cada um ao conjunto dos reais. Ou seja, uma relação nesse contexto corresponde a um conjunto de pontos no plano cartesiano. Pode ser uma boa ideia então usar o plano cartesiano como diagrama dessas relações, desenvolvendo uma representação de todos os pontos que pertencem à relação. Veja só, por curiosidade, com o que se parece uma relação desenhada no plano. Vamos considerar o conjunto dos pontos no plano tal que x menor ou igual a y. Observe como todos os pontos pintados juntos formam uma região onde, de fato, todos os x são menor ou igual a y. O limite dessa região é justamente a reta y igual a x, aquela onde as coordenadas são iguais. Pode ver. Agora vamos ver o caso de uma função. Lembrem que uma função é uma relação com aquelas duas propriedades adicionais. A primeira, parte flecha de todo o domínio de f, certo? A segunda, parte não mais que uma flecha do domínio de f. No caso de uma função, faz sentido essa representação em equação onde à esquerda temos f de x e à direita a expressão de f de x. Isso porque, para cada x de entrada, realmente só existe uma saída para a função. O x pertence ao domínio de f. E o que sai depois de passar pela expressão à direita pertence à imagem de f. No caso de uma função real, essa imagem tem que pertencer aos reais. Em algumas definições, a gente vai encontrar algo mais restritivo, certo? Falando que uma função só é considerada real se todo o seu contradomínio, e não só a imagem, pertence ao conjunto dos reais. Para cálculo, isso vai ser pouco relevante, tá? Uma função fica com essa aparência de curva no plano. A gente vai ver como algumas propriedades de função afetam esse desenho na sequência. Mas agora observe que uma coordenada x vai mapear para apenas um valor de f de x. E, portanto, o ponto x f de x vai estar no plano cartesiano. No exemplo, temos o x igual a 3 e o ponto correspondente, 3f de 3, fazendo parte dessa curva branca desenhada. Seguem aí outros exemplos de função real, além de f de x igual a x ao quadrado mais 1, f de x igual a raiz de x e f de x igual a x ao cubo menos 1. E tantas outras que vocês vão ver aí durante o curso, tá? Veja essa curva desenhada na tela. Será que você poderia me dizer se é realmente uma função? Não é função não, é apenas uma relação mesmo. Que regra foi desrespeitada?
Veja, é realmente possível numa função termos mais de uma interseção com alguma reta vertical? Negativo, porque nesse caso teríamos mais de uma flecha partindo do mesmo x no domínio da suposta função, certo? Teríamos flecha indo para y1, y2 e y3 nesse exemplo. Fere a propriedade 2 de função. Agora dê uma olhada nesses dois gráficos desenhados na tela. Ambos representam funções. Um deles é injetor. Você poderia me dizer qual deles? Vamos progressivamente criando uma linha horizontal que vai de baixo para cima, certo? A gente pode chamar essas linhas de scanlines. Observe que vamos encontrar dessas linhas que intersectam a curva rosa em mais de um ponto. O que será que isso significa? Isso significa que podemos encontrar x1 e x2 com x1 diferente de x2 mais f de x1 igual a f de x2, que é justamente a negação da propriedade de função injetora. Ou seja, basta encontrar uma scanline horizontal, dessas aí que intersectam a curva, contanto que ela intersecte em mais de um ponto. Encontrou isso aí, a função não é injetora. Contraste isso com a função azul ao lado. Você não encontra uma só scanline que intersecte a curva em mais de um ponto. Vamos ver no Desmos, a calculadora gráfica, uns exemplos agora. Veja a função em azul, y igual a exponencial de x sobre 1 mais exponencial de x. Exponencial de x, esse ezinho aí que vocês estão vendo, é uma constante que a gente vai ver com muito mais detalhe depois quando a gente estudar exponencial, limite, certo? Com muito mais cuidado, mas é uma constante que fica aproximadamente em torno de 2,71, tá? Pronto, a gente tem essa função aí citada, exponencial de x sobre 1 mais exponencial de x, e a gente vai passar a scanline laranja, y igual a k, sobre a função. Esse k ele vai variar, certo? Ele indica qual a altura que a scanline intersecta com o eixo y. Porque a ideia é a gente variar esse k para caminhar com a scanline. Você encontra alguma altura em que ela intersecta a função em mais de um ponto? Não, né? Parece haver apenas uma solução para cada y igual a k. Ou seja, vamos conjecturar que a função azul é injetora. Vamos para o Wolfram Alpha, que é um sistema de computação algébrico, certo? Testar a nossa conjectura. Vamos pedir para ele resolver a equação f de x igual a k e verificar se para cada k realmente só existe uma solução real. De fato é o caso. Veja que para cada k só existe a solução x é igual ao logaritmo de menos k sobre k menos 1. Significando esse x aí, o x que a scanline toca, certo? Para um dado k. Vamos para um próximo exemplo. A função agora é y igual a x menos 1 ao quadrado vezes seno de x. Observe as scanlines horizontais. Elas certamente tocam a curva em mais de um ponto. Veja, por exemplo, na scanline y igual a 0. Temos interseção em x igual a 0 e x igual a 1. Inclusive, basta vocês substituírem aí na função que vocês vão perceber que de fato dá 0, tá? Ou seja, essa função certamente não é injetora para esse domínio. Relembre que se f é bijetora, então f tem inversa. Vamos considerar agora o problema de representar a função inversa de uma determinada função dada no plano. Essa função rosa na tela que vocês estão vendo, como será que é a inversa dela? Se x, f de x, é um ponto na função f, então f de x, x é um ponto na inversa, visto que se a gente aplicar a original na inversa, dá x para a gente. Mas o par f de x, x é igual a yx, certo? Ou seja, para cada xy no gráfico da função f, vamos ter um yx no gráfico da inversa. Portanto, para desenhar a inversa, basta permutar as coordenadas, ou seja, trocar os eixos ou ainda espelhar a função com respeito à linha y igual a x, certo? Veja no exemplo a gente refletindo progressivamente a função f para gerar sua inversa. Vamos ver no Desmos agora um exemplo. Vamos procurar gerar a função inversa de f de x igual a x logaritmo neperiano de x, certo? Vocês podem ir, inclusive, depois no Wolfram Alpha para verificar qual é a inversa dessa. Vocês vão encontrar uma função wzão, certo? Que é bem interessante, se vocês quiserem dar uma olhada depois. Então, o logaritmo neperiano é o logaritmo na base Euler, que é aproximadamente 2,71. Vamos ter tempo de ver isso com detalhe, mas aqui fique atento com a forma de f no plano. Primeiro a gente escreve a função, veja com que ela se parece.
Agora vamos inverter as coordenadas. Veja que uma é de fato o reflexo da outra. Vamos apresentar a linha indicativa y igual a x para ficar bem claro. Ok, bacana, mas a curva amarela não é uma função. E agora? Primeiro vamos entender. Você percebe que f não é injetora. Pega a scanline horizontal y igual a 0. Vamos ter duas interseções para y igual a 0. Uma em x igual a 0 e outra em x igual a 1. Ou seja, a função não é injetora. Uma função que não é injetora não é bijetora e, portanto, não tem inversa. Por isso que ao inverter as coordenadas, o resultado não é uma função. O que a gente precisa fazer para resgatar uma função que não é injetora? Restringir o domínio de f. E é o que vamos fazer. Veja que após restringir o domínio de f para os reais maiores ou iguais a 1, a função se tornou injetora. Isso está representado na curva verde escura. Agora, quando trocamos as coordenadas para gerar a inversa, ficamos com a função representada na cor azul. Essa curva de cor azul é a inversa de f de x igual a x logaritmo neperiano de x, agora para um domínio apropriado. Observe na tela duas funções, y igual a f de x e y igual a g de x. A pergunta de interesse aqui é como saber onde elas se intersectam. Visualmente parece simples, certo? Mas como garantir que as funções são desenhadas com a precisão suficiente para a gente saber? E se quisermos realmente os valores exatos onde essas interseções acontecem? Vamos supor que temos um ponto de interseção entre as curvas, o ponto x estrela e y estrela. Nesse caso, temos obrigatoriamente que fx estrela é igual a gx estrela, né? Já que é uma interseção, então aquele ponto coincide, então os y's coincidem, certo? O ideal, então, é acharmos o x onde os y se igualam algebricamente. Ou seja, devemos resolver o sistema de equações y igual a f de x e y igual a g de x, o que é equivalente a encontrar o conjunto de solução da equação f de x igual a g de x. O resultado dessa equação, se existir, deve nos dar um conjunto de pontos, certo? Esses pontos aí, x estrela e y estrela, que pertencem a ambas as curvas, certo? Assim como esse ponto amarelo que está aí na tela, ok? Vamos ver agora como alterar a equação de uma função de uma maneira controlada para que seu gráfico seja transformado de uma maneira útil para a gente. A gente chama isso de transformação de função. E no caso da gente, vamos ver transformações de uma classe bem fundamental de transformações, que são as transformações afins. Não vamos ver com todo o formalismo da matemática afim, mas apenas o necessário para você poder usar e entender o que acontece em cálculo, tá? São 4 transformações básicas: translação vertical, translação horizontal, dilatação vertical e a dilatação horizontal. Vamos começar pela translação vertical. Veja na tela a função y igual a f de x em verde escuro. Vamos expandir o grupo ty. Aí encontram-se duas transformações de translação vertical. Vamos ver como funcionam. Começando da primeira, y igual a 1 mais f de x. Perceba que o 1 sublinhado é a única mudança na equação da função. Quando a gente soma 1 no resultado da função, é como se a gente alterasse a origem e todas essas coordenadas no eixo y aumentassem 1 cada uma delas. Se antes o f de x nos dava 0, f de x mais 1 vai dar 1. Se dava 1, f de x mais 1 vai dar 2. Se dava 2, f de x mais 1 vai dar 3. E assim por diante. Ou seja, o impacto é fazer subir o gráfico da função uma unidade para cima, ou transladar verticalmente de uma unidade para cima, ok? Observe que é realmente o que acontece. A curva branca é a curva original transformada, certo? E o que será que acontece com a segunda transformação? Dessa vez, temos o menos 1. Então, se antes o f de x nos dava 0, agora menos 1 mais f de x vai dar menos 1. Se nos dava 1, agora menos 1 mais f de x vai nos dar 0. Se nos dava 2, menos 1 mais f de x agora vai nos dar 1. E assim por diante. Veja onde foi parar o nível y igual a 0 na função agora. O impacto realmente é o de deslocar o gráfico da função de uma unidade para baixo, ou então transladar verticalmente de uma unidade para baixo, certo? Observe que é realmente o que acontece. Vamos expandir o grupo tx agora. Na primeira equação, o que vemos de diferente é o x-1 dentro do f no lugar do f de x simples. Qual o impacto? Aqui vocês precisam olhar para o eixo x. O que antes estava em x igual a 1 foi para onde? Veja que agora o x igual a 1 vai estar desenhando o f de 0 e não mais o f de 1. O x igual a 2 vai estar desenhando o f de 1 e não mais o f de 2. E o x igual a 3 vai estar desenhando o f de 2 e não mais o f de 3. A gente, de fato, vai desenhar todo o f de x. Porém, agora, use um pouco a imaginação de vocês. Percebam que o gráfico vai ficar deslocado horizontalmente para a direita.
O que estava em x igual a 0 vai para 1, o que estava em x igual a 1 vai para 2 e assim por diante. Observe que é de fato isso que acontece com a curva branca atualizada. Na segunda equação, a gente vê um x mais 1 dentro da função. O efeito é justamente o oposto. O x igual a 0 vai estar desenhando o f de 1 e não mais o f de 0, o x igual a 1 vai estar desenhando o f de 2 e não mais o f de 1, e o x igual a 2 vai estar desenhando o f de 3 e não mais o f de 2, e assim por diante. A gente pode ver na curva branca que é novamente o que acontece, certo? Vamos abrir o grupo agora SY, das dilatações e contrações verticais. Veja na primeira equação que o que muda é esse 2 multiplicando o f de x. O efeito é que se o resultado de f de x era 1, agora passa a ser 2. Se era 2, agora passa a ser 4. Ou seja, a função está sendo esticada de um fator 2 para cima se f de x for positiva. E se for negativa, ela vai estar esticada para baixo de um fator 2 também, e não encolhida de um fator 2. O resultado é que ela vai sofrer uma dilatação geral por um fator 2x. Na próxima equação, o fator multiplicativo é meio. O efeito vai ser justamente o oposto. Se o resultado de f de x era 1, agora passa a ser meio. Se era 2, passa a ser 1. Se era 4, passa a ser 2. Qual o resultado? O resultado é uma contração por um fator multiplicativo 2. Ou ainda, uma dilatação por um fator multiplicativo meio. Tá bom? Veja as setinhas vermelhas mostrando a direção das contrações. Agora, na terceira equação, observe que a mudança é essa multiplicação por fator negativo menos 1 no caso. Qual o efeito que será que isso tem no gráfico? Observe que o que antes resultava em 1, agora resultará em menos 1. O que antes resultava em 2, agora resultará em menos 2. Ou seja, a gente está espelhando a função, ainda refletindo a função em relação ao eixo x. Essa reta amarela aí. Veja como é o reflexo perfeito no eixo x, como se o eixo x fosse um espelho para a curva verde escura, certo? Vamos agora para o último grupo, o grupo SX das dilatações contrações horizontais. A primeira equação que aparece é f de x sobre 2. Qual seria então o efeito? Observe os números posicionados no eixo verde, como a curva deveria estar desenhada em cima dele. Ora, em x igual a 1 vai ser desenhado o que está em f de meio. Em x igual a 2 vai ser desenhado o que está em f de 1. Em x igual a 3 vai ser desenhado o que está em f de 3 meio. E assim por diante, né? Veja a correspondência nas cores e tente imaginar o efeito quando a gente for desenhar isso. A gente está caminhando 2 vezes mais rapidamente no eixo x do que está acontecendo na curva original em verde escuro. Percebe? O efeito é esticar a função y igual a f de x horizontalmente de um fator 2x. Naturalmente, para os valores negativos, a direção da dilatação é à esquerda, e para os valores positivos, a dilatação é à direita. Na próxima equação, temos justamente o oposto acontecendo. Aparece 2x dentro do f no lugar de x. Nesse caso, em x igual a 1, vai ser desenhado o que está em f de 2. Em x igual a 2, vai ser desenhado o que está em f de 4. Em x igual a 3, vai ser desenhado o que está em f de 6. Ou seja, a gente está caminhando 2 vezes mais lentamente no eixo x do que o que está acontecendo na curva original verde escuro. O efeito é contrair a função y igual a f de x horizontalmente de um fator 2x, ou ainda dilatar de um fator meio. Na última equação do grupo, observamos menos x dentro da função. Nesse caso, observe na figura que o que a gente está fazendo é invertendo o sentido do eixo x. O que estaria desenhado em x igual a 2 estará desenhado em x igual a menos 2. O que estaria desenhado em x igual a 1 estará desenhado em x igual a menos 1, e assim por diante. Qual o resultado? Fazer uma reflexão de y igual a f de x com respeito ao eixo y. Confira realmente que é esse o efeito na curva em branco na tela. Veja o eixo y em vermelho refletindo perfeitamente a curva. Finalmente, é possível combinar as 4 transformações. Veja como fica a equação quando se combina as 4 transformações em uma. O parâmetro y0 indica a translação vertical. O parâmetro x0 indica a translação horizontal. O parâmetro sy indica a dilatação vertical e o parâmetro sx indica a dilatação horizontal. Agora veja as transformações em ação. Primeiro, translação vertical. Segundo, translação horizontal. Terceiro, dilatação horizontal. Fique atento quando os valores do parâmetro sx ficam negativos, tá? Nessa animação. E finalmente, dilatação horizontal. Novamente, observe também os valores do parâmetro sy ficarem negativos. Espero que vocês fiquem bem e que a vontade de estudar apareça, porque vale a pena, certo? Tudo de bom, até a próxima!